Eu devia ir embora. Entre, dona Bianca, Como sabe meu nome? porque esta casa sempre foi sua. A chuva caiu sem aviso, como costumam fazer as coisas que mudam tudo. Bianca estava parada na calçada molhada da Rua Padre João Manuel. Havia talvez 3 minutos, ela não tinha certeza, porque o tempo havia parado de funcionar corretamente no exato instante em que ela olhou pela janela iluminada do restaurante e viu a mão do seu marido sobre a mão de outra mulher. Não era um toque casual. Era o tipo de toque que ela conhecia muito bem, ou que havia conhecido anos atrás, quando Renato ainda a tocava assim. A mão dele cobria completamente a mão dela, os dedos entrelaçados com uma intimidade que não se constrói em semanas. A mulher do outro lado da mesa sorriu para algo que ele disse, e Renato se inclinou levemente para a frente, como se o mundo inteiro existisse apenas naquele raio de 30 centímetros entre os dois rostos. Bianca não sentia o frio. Não sentia a chuva encharcando o casaco bege que havia custado mais do que ela queria lembrar. Ela sentia apenas aquele peso específico no peito, não de surpresa, porque ela sabia. Havia meses que ela sabia, mas o peso de ver. De não poder mais fingir que não viu. Ela devia ir embora. Era o que qualquer pessoa com um mínimo de autopreservação faria. Virar as costas, chamar um carro, ir para casa e continuar existindo dentro da vida que havia construído com tanto cuidado, com tanto silêncio, com tantas escolhas que ela havia chamado de maturidade, mas que naquela chuva começavam a parecer outra coisa. Ela já estava recuando um passo quando a porta de vidro do Eclat se abriu por dentro. Não foi o segurança de terno escuro que ficava na entrada. Foi um homem com avental branco manchado de farinha, cabelos pretos levemente úmidos como se tivesse acabado de sair do calor da cozinha, que empurrou a porta pesada com um ombro e ficou parado na soleira olhando diretamente para ela, não com curiosidade, não com constrangimento, mas com uma calma que parecia não pertencer àquele momento. "A senhora pode entrar", ele disse, a voz baixa o suficiente para não carregar pela rua. "Esta casa é sua, dona Bianca." Ela ficou parada. A chuva continuou. O homem continuou segurando a porta, sem pressa, sem explicação, como se tivesse dito algo perfeitamente óbvio. Bianca olhou para ele, 30 e poucos anos, mandíbula forte, um corte pequeno cicatrizado perto do supercílio esquerdo, os olhos escuros que não desviavam, e então olhou de volta para o interior do restaurante, para as mesas com velas baixas, para o casal ao fundo que ainda não havia percebido que o mundo lá fora havia mudado de eixo. Ela não sabia quem era aquele homem, não sabia como ele conhecia seu nome, mas havia algo na forma como ele havia dito: "Esta casa é sua", não como consolo, não como cortesia, mas como um fato declarado que fez alguma coisa dentro dela recusar a ordem que o bom senso estava dando para virar e ir embora. Ela entrou. O calor do restaurante chegou primeiro, aquele calor específico de cozinha funcionando a pleno vapor misturado com o perfume de ervas frescas e algo caramelizando em algum lugar nos fundos. O homem de avental deixou a porta fechar atrás deles e não disse mais nada, simplesmente caminhou à sua frente com passadas calmas, desviando das mesas sem olhar, até chegar a uma mesa no canto mais afastado da entrada, não à vista da janela, não à vista do salão principal, mas com linha de visão suficiente para quem soubesse onde olhar. Puxou a cadeira. Bianca sentou. Ele dobrou levemente a cabeça, quase uma reverência, mas não exatamente, e disse apenas: "Vou mandar Carla trazer água. Se a senhora quiser algo mais, é só dizer." Então foi embora na direção da cozinha, e Bianca ficou sentada com o casaco encharcado pingando no chão de madeira escura, tentando decidir o que exatamente havia acabado de acontecer. Ela o encontrou 3 minutos depois, quando levantou os olhos. Renato estava de pé no centro do salão, o guardanapo ainda na mão, olhando para ela com uma expressão que ela havia visto outras vezes, não culpa, nunca exatamente culpa, mas aquele cálculo rápido que ele fazia antes de decidir qual versão da realidade seria mais conveniente de apresentar. A mulher da mesa havia ficado sentada, a cabeça levemente curvada, os dedos apertando a taça de vinho. Bianca notou que ela era bonita de uma forma muito deliberada, cabelos escuros lisos, vestido vermelho que não era para uma terça-feira comum, e então parou de notar, porque não era isso que importava. Renato atravessou o salão com passos controlados, aquele andar de quem está acostumado a entrar em salas e fazer todo mundo olhar. Puxou a cadeira à sua frente e sentou sem ser convidado. Bianca.
A voz estava baixa, quase gentil. O que você está fazendo aqui? Ela olhou para ele. Por um momento não disse nada. Havia uma vela baixa entre eles na mesa, e a chama fez uma coisa estranha com as sombras no rosto dele e apagou alguma coisa. Realçou outra. Ela havia amado esse rosto. Havia acordado ao lado dele por 7 anos, e às vezes ainda achava impossível que o mesmo rosto pudesse pertencer a 2 homens tão diferentes. Eu poderia perguntar a mesma coisa, ela disse, a voz saindo mais tranquila do que ela esperava. Renato passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela reconhecia, o gesto de alguém que está decidindo qual mentira vai parecer mais verdadeira. Isabela é uma sócia. Estamos discutindo um projeto e Renato. Ela não levantou a voz. Apenas disse o nome dele de uma forma que fez a frase seguinte desnecessária. Ele fechou a boca. A vela tremuluso. Foi Carla, uma jovem de coque alto e jaleco preto, quem quebrou o silêncio, aparecendo com uma jarra de água com fatias de limão e 2 copos, colocando tudo na mesa, com a eficiência treinada de quem foi ensinada a não ver o que não deve ver. Renato ficou parado enquanto Carla despejava a água, e então se levantou com um movimento que tentava parecer casual. Vou pedir a conta. Você vai para casa comigo? Não era um convite. Era uma forma de enquadrar a narrativa, sair dali juntos, antes que alguém que importasse visse alguma coisa fora do lugar. Bianca olhou para o copo de água na sua frente. Olhou para a chuva lá fora escorrendo pelo vidro em linhas tortas. Não, ela disse. Vai você. Renato ficou parado por 3 segundos. Ela contou. Então ele ajeitou o paletó. Disse vamos conversar em casa com aquela voz de quem está encerrando uma reunião e atravessou o salão de volta para a mesa, onde a mulher de vestido vermelho aguardava com o cálculo próprio de quem também estava decidindo qual versão seria mais útil. Bianca não os viu sair. Ficou com os olhos no copo, nos limões, na forma como as bolhas subiam devagar à superfície da água e desapareciam. Sentiu, mais do que ouviu, quando a porta do restaurante se fechou. Ela costumava pedir limão siciliano. A voz veio do lado. Bianca levantou os olhos. O chefe havia voltado, mas desta vez ficou parado a 2 passos da mesa, sem avançar, como alguém que escolheu sua distância com cuidado. Ele olhava para o copo, não para ela, sua avó. Dizia que limão siciliano era mais honesto do que limão Tahiti, menos ácido por fora, mais perfume por dentro. Havia uma pausa mínima antes de ele continuar. Dona Serrano me ensinou isso no primeiro mês em que trabalhei aqui, que às vezes as coisas mais simples carregam mais do que parecem. Bianca o olhou. Havia algo nele, não exatamente no que disse, mas na forma como disse, com aquela calma que parecia construída sobre alguma coisa antiga, que fez o frio dentro do peito dela recuar 1 centímetro. Apenas 1. Como você sabe quem eu sou? Ela perguntou. Ele finalmente olhou para ela. Os olhos escuros tinham aquela qualidade específica de alguém que está acostumado a avaliar coisas com precisão, temperatura, textura, o ponto exato em que algo muda de estado. Eu me chamo Lucas Viana, ele disse. Sou o chefe executivo do ECLA há 4 anos. Sua avó me contratou pessoalmente. Uma pausa. Ela me mostrou sua foto. Disse que um dia a senhora viria aqui. Bianca sentiu alguma coisa apertar atrás do externo, não dor, mas aquela pressão específica de uma palavra que você ainda não está pronto para ouvir. A avó havia morrido 18 meses atrás. Bianca havia chorado no banheiro do hospital para não assustar ninguém e depois havia engolido o luto como engolia tudo, em silêncio, com educação. Ela nunca me trouxe aqui, Bianca disse, e sua própria voz soou diferente para ela, menor, mais verdadeira do que pretendia. Ela nunca falou neste lugar. Lucas não respondeu imediatamente. Havia algo no silêncio dele que não era evasivo, era o silêncio de alguém que está escolhendo com cuidado o que dizer e o que não dizer ainda. Talvez ela estivesse esperando o momento certo, ele disse por fim. Então recuou um passo. A cozinha vai fechar em 40 minutos, mas posso mandar trazer algo, se a senhora quiser ficar até a chuva passar. Bianca olhou para a janela. Lá fora, a chuva havia diminuído, não parado, apenas diminuído. Aquela chuva de São Paulo que nunca decide bem o que quer fazer. Ela deveria ir para casa. Havia um marido que precisaria de uma conversa, ou de outra mentira, ou das 2 coisas na mesma noite. Havia uma vida que precisaria ser enfrentada. Havia 42 problemas esperando por ela do outro lado daquela porta de vidro. Pode trazer, ela disse. E ficou, naquela noite,
Enquanto Lucas voltava para a cozinha e o último casal do salão pedia a sobremesa, Bianca ficou sentada naquela mesa do canto que havia sido escolhida para ela, olhando para as paredes do Ecla, com a atenção de quem está vendo alguma coisa pela primeira vez. Havia uma aquarela em moldura simples perto da entrada da cozinha, tons de laranja e siena, uma cozinha antiga, o tipo de traço solto, que não era de artista profissional, mas de alguém que desenhava porque precisava, não porque sabia. No canto inferior direito, uma assinatura que ela reconheceu antes de estar pronta para reconhecer. A letra cursiva um pouco inclinada para a esquerda. H. Serrano. Helena Serrano. Sua avó. Bianca ficou olhando para a assinatura até Carla trazer o prato que ela não havia pedido, uma sopa creme cor de ouro, com um fio de azeite e 3 folhas de manjericão, e ela entendeu, sem que ninguém precisasse explicar, que aquilo também havia sido uma escolha de alguém que conhecia o que ela precisava antes de ela saber pedir. Ela comeu em silêncio. A chuva lá fora finalmente parou. O envelope estava no fundo do baú de cedro que Bianca havia herdado junto com a maior parte das coisas que não tinham valor de mercado, as fotos em preto e branco, os terços enrolados em lenços, a xícara de porcelana azul que a avó usava todas as manhãs e que Bianca não conseguia usar porque parecia profanação. Ela havia embalado o baú em papel de jornal e colocado no quarto de hóspedes 1 mês depois do velório, e desde então havia passado pela porta dezenas de vezes sem parar. Naquela manhã de quarta-feira, porém, acordou às 6 sem alarme, com a clareza específica de quem dormiu mal, mas sonhou com alguma coisa importante que não consegue lembrar, e foi diretamente ao baú. Renato não havia voltado para casa. Ela havia verificado às 11, à meia-noite, a cama do outro lado intacta, o silêncio daquele apartamento de 300 metros quadrados, que de alguma forma sempre havia parecido pequeno demais para os dois. Agora parecia apenas quieto. Ela abriu o baú e começou a tirar as coisas com aquela concentração cuidadosa de quem está procurando sem saber exatamente o que, até que os dedos encontraram o envelope no fundo, embaixo de um chale de lã cor de vinho que cheirava ainda, impossível, ao perfume da avó. O envelope era de papel creme, grosso, do tipo que se compra em papelarias que ainda existem por teimosia. O nome escrito na frente era o dela, Bianca, na letra de Helena Serrano, inclinada para a esquerda, com aquele B maiúsculo que sua avó sempre fazia mais alto do que o necessário, como se a primeira letra de um nome merecesse mais espaço do que as outras. Não havia data, não havia remetente, havia apenas o nome dela, e no verso, o lacre de cera já parcialmente quebrado, não por ela, nunca por ela, porque ela havia guardado o envelope sem abrir no dia do inventário, quando o advogado havia entregado junto com uma pilha de documentos que ela havia assinado sem ler com atenção, porque chorar em escritório de advocacia era uma das coisas que sua avó havia ensinado a não fazer. Ela ficou segurando o envelope por um tempo que não soube medir. Então o colocou dentro da bolsa, foi ao banheiro, lavou o rosto com água fria até sentir os ossos do rosto, e saiu de casa antes que o apartamento voltasse a ser um lugar que ela precisasse enfrentar. O Eclat abria às 11 para o almoço. Eram 8h40 quando Bianca parou o carro na rua Padre João Manuel e ficou olhando para a fachada do restaurante com a luz da manhã nela, uma luz completamente diferente da noite anterior, sem chuva, sem drama, apenas o cinza tranquilo de uma manhã de São Paulo, com garoa fina e o cheiro de pão de uma padaria na esquina. A fachada era discreta para um restaurante daquela categoria. Granito escuro. Letreiro em bronze fosco com apenas o nome, sem estrelas ou prêmios anunciados na vitrine. O tipo de lugar que não precisa se explicar para quem precisa saber. Bianca deveria ter ido para o escritório. Tinha uma reunião às 10 com a diretora de comunicação da fundação, 3 ligações para retornar e um almoço com a cunhada que ela ainda não havia cancelado. Em vez disso, saiu do carro, atravessou a calçada e tocou a campainha lateral à entrada de serviço, que era a única que faria sentido a essa hora, sem ter planejado exatamente o que diria quando alguém abrisse. Foi Lucas quem abriu. Estava de jeans escuro e camiseta branca, sem avental, o cabelo ainda levemente úmido, uma xícara de café na mão direita. Pareceu não se surpreender em absolutamente nada ao ver. Lá ali, Dona Bianca disse, com aquela calma que ela havia notado na véspera e que, à luz do dia, parecia ainda mais deliberada, não indiferença, mas a calma de alguém que se treinou para não deixar que as coisas o movam antes de ele decidir se mover.
Recuou um passo, abrindo espaço. A cozinha está no meio do mise en place, mas tem café. Ela entrou. O restaurante de manhã era um lugar completamente diferente do restaurante à noite. As luzes acesas sem dimmer, as mesas sem toalha, o cheiro não de jantar, mas de preparação alho e cebola começando a suar em alguma panela, a acidez limpa de vinagre de vinho, alguém cortando ervas no fundo com aquela cadência rítmica de faca que é quase música quando você está de bom humor para ouvi-la. Lucas a levou até uma mesa pequena perto da janela da lateral, não a mesa do canto da noite anterior, mas uma com luz natural, informal, o tipo de mesa onde as pessoas que trabalham no lugar comem quando tem 5 minutos. Trouxe café sem perguntar, 2 copos de água, uma tigela com pão de queijo ainda quente que havia sobrado do café da equipe. Sentou-se do outro lado da mesa com a xícara própria e não disse nada, como alguém que entendeu que a conversa começaria quando a outra pessoa estivesse pronta. Bianca colocou a bolsa sobre a cadeira ao lado, tirou o envelope e o pôs sobre a mesa entre os dois. Encontrei isso hoje de manhã, ela disse. Está no nome dela. No verso tem o endereço daqui. Lucas olhou para o envelope. Nada no rosto mudou de forma visível, mas ela notou porque havia passado 7 anos aprendendo a ler o que os rostos das pessoas não diziam, que alguma coisa na postura dele ficou ligeiramente mais quieta. O tipo de quietude que não é repouso, mas contenção. A senhora abriu? Ele perguntou. Ainda não. Ele levantou os olhos para ela. Quer abrir agora? Bianca olhou para o envelope. Ainda não, repetiu. Houve um silêncio que não era desconfortável. Lá fora, um caminhão de entrega parou em frente à entrada de serviço e 2 pessoas começaram a descarregar caixas com a eficiência barulhenta das manhãs de restaurante. Lucas se levantou, foi até a porta, assinou qualquer coisa em um tablet, voltou. O pão de queijo estava esfriando. Bianca pegou um sem pensar e mordeu, e o sabor, aquele sabor específico de polvilho e queijo meia cura que cheirava exatamente ao que a cozinha da avó cheirava nas manhãs de domingo, fez alguma coisa dentro dela se partir de uma forma completamente silenciosa, sem aviso. Ela não chorou. Apenas pousou o pão sobre a mesa e ficou olhando para ele por um momento, e Lucas, que havia voltado a sentar, não disse nada, não fingiu não ver. Deixou o momento existir sem precisar preencher-lo, e isso, de alguma forma, era mais gentil do que qualquer palavra teria sido. Você a conhecia bem? Ela perguntou por fim. Não era a pergunta que ela queria fazer, mas era a que havia saído primeiro. Lucas considerou antes de responder. Ela havia notado que ele sempre considerava, não por hesitação, mas por escolha. Bem o suficiente para respeitar o que ela construiu aqui, disse. E para entender que ela fazia as coisas com razão, mesmo quando não explicava a razão. Bianca queria perguntar mais. Queria perguntar por que sua avó nunca havia mencionado este lugar, por que havia um quadro com a assinatura de Helena Serrano na parede de um restaurante que Bianca nunca havia visitado, por que este homem havia dito esta casa é sua com uma convicção que não parecia protocolo nem cortesia. Mas antes que ela formulasse qualquer uma dessas perguntas em voz alta, a campainha da entrada principal tocou 3 vezes o ritmo específico. Bianca reconheceu antes de querer reconhecer, de alguém que está acostumado a ser aberto imediatamente. Lucas se levantou sem pressa, foi até a porta, e Bianca ouviu as vozes antes de ver. A de Lucas, tranquila e neutra, dizendo que o restaurante ainda não estava aberto para o público, e depois a de Renato, aquele timbre de quem aprendeu cedo que volume baixo com autoridade é mais eficaz que gritar dizendo que não era público, que estava procurando a esposa. Renato entrou no salão com o tipo de passo de quem atravessa espaços como se eles já lhe pertencessem. Estava de terno, gravata levemente afrouxada, a expressão daquele cansaço cuidadoso de quem passou a noite fora, mas se arrumou bem o suficiente para ninguém perguntar onde. Viu Bianca na mesa, e por um fragmento de segundo ela quase perdeu, mas não perdeu os olhos dele, foram para o envelope sobre a mesa antes de irem para o rosto dela. O movimento foi tão rápido que qualquer pessoa que não estivesse olhando com atenção teria perdido. Bianca não perdeu. Ela guardou aquilo em algum lugar e esperou. Bianca. Ele se aproximou, puxou uma cadeira e sentou sem ser convidado, uma repetição exata do gesto da véspera que a fez perceber que era um hábito entrar nos espaços dela, sem pedir licença, havia se tornado algo automático para ele. Precisamos conversar. Em casa,
O tom era o de uma decisão já tomada, não de um pedido. Lucas havia voltado para perto da porta da cozinha e ficado parado ali, nem avançando nem recuando, com aquela qualidade de presença que era ao mesmo tempo discreta e absolutamente sólida. Você não voltou ontem à noite, Bianca disse. Não era uma acusação, era apenas um fato enunciado, como se ela estivesse verificando uma informação. Renato passou os olhos pelo ambiente, pela mesa do café, pelo envelope, por Lucas parado à distância, e ela sentiu o cálculo acontecendo em tempo real. Fiquei na empresa. Tinha prazo. A mentira era boa. Era o tipo de mentira que tem textura de verdade porque acontecia às vezes de verdade, e essa sobreposição era o que a tornava difícil de refutar sem provas. Bianca não a refutou. Que bom, disse apenas. Renato estreitou levemente os olhos, não muito, apenas o suficiente para ela ver que a resposta não era o que ele havia esperado. Ele havia esperado confronto, ou silêncio pesado, ou lágrimas represadas, não essa tranquilidade específica que ela estava usando como armadura. O que é isso? Ele perguntou, inclinando a cabeça para o envelope. Uma carta, ela disse, da vovó Helena. Novo silêncio. Renato olhou para o envelope com aquela expressão que ela não conseguia nomear bem. Não era medo. Não era exatamente, mas era algo adjacente a medo, o tipo de olhar que as pessoas têm quando veem uma porta que esperavam encontrar trancada, ligeiramente entreaberta. Você já leu? A pergunta saiu um tom mais rápida do que o normal dele. Ainda não. Bianca dobrou os dedos em volta do envelope sem levantar. Lô, mas vou. Renato se recostou na cadeira, cruzou os braços, e ela reconheceu a mudança de estratégia em tempo real quando o controle direto não funcionava. Ele recuava para a razoabilidade, para aquele tom de adulto explicando algo a uma criança impulsiva. Bianca, o inventário já foi encerrado. Todos os documentos foram protocolados, a partilha foi homologada. Se sua avó deixou alguma carta, é provável que seja apenas algo pessoal, sentimental. Não tem nada que Renato. Ela disse o nome dele da mesma forma que havia dito na véspera, com aquela inflexão que não era raiva nem resignação, mas o som específico de uma mulher que chegou no limite da paciência e escolheu não cruzá-lo em público. Ele fechou a boca. Do outro lado do salão, uma das cozinheiras deixou cair uma tampa de panela no chão de inox. O barulho metálico ricocheteou pelas paredes e depois o silêncio voltou mais espesso do que antes. Lucas saiu da posição junto à cozinha e caminhou até a mesa sem pressa, com um prato pequeno que colocou ao lado da xícara de café de Bianca, queijo branco com goiabada, o tipo de coisa simples que não precisava de anúncio. Desculpe interromper, disse, com uma educação que era absolutamente impecável e ao mesmo tempo impossível de usar como alavanca, porque não havia nada ali a que Renato pudesse objetar. Vou precisar liberar esta área em 15 minutos para o serviço de almoço. Se o senhor quiser, posso pedir para Carla trazer um café também. Era um convite que não era convite. Era uma delimitação de tempo e espaço feita com tanta elegância que Renato levou 2 segundos para entender que havia sido colocado num prazo. Os olhos dele foram para Lucas com aquele escrutínio avaliativo de executivo medindo outro homem em hierarquia. Utilidade, ameaça. Não, obrigado, disse, a voz contida. Levantou-se, ajeitou o paletó, olhou para Bianca. Em casa, esta noite, temos coisas importantes para acertar antes do fim do mês. Ela não respondeu. Ele saiu. A porta principal fechou com aquele clique suave de vidro bem calibrado. O silêncio depois que Renato foi embora tinha uma textura completamente diferente do silêncio antes de ele chegar. Lucas voltou para a cadeira do outro lado da mesa, pegou a própria xícara, e durante um longo momento os dois ficaram apenas sentados. Bianca olhou para o queijo com goiabada. Depois olhou para o envelope. Depois, sem ter planejado, olhou para Lucas e perguntou: quando foi a última vez que minha avó esteve aqui? Ele não respondeu imediatamente. Havia algo naquela pausa, não evasão, mas a cuidado de alguém que está sendo preciso. 6 semanas antes de ela ir para o hospital, disse por fim. Ela veio sozinha, como sempre. Almoçou no balcão da cozinha, que era o lugar que ela preferia porque podia ver o serviço. Ficamos conversando por umas 2 horas depois que os clientes foram embora. Uma pausa. Ela me disse que estava cansada, mas disse de um jeito que não era sobre o corpo. Bianca sentiu aquela pressão atrás do externo de novo. Aquela dor específica de uma conversa que você perdeu e nunca vai recuperar.
O que ela disse? A voz saiu menor do que ela pretendia. Lucas olhou para ela com aqueles olhos que avaliavam temperatura e ponto de cozimento e agora estavam avaliando outra coisa. Ela disse que havia posto tudo em ordem, respondeu, e que podia ir descansada. Uma pausa mínima. Ela estava falando de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sua avó era assim, dizia as coisas em camadas. Bianca ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para o envelope sobre a mesa, para o lacre de cera parcialmente quebrado, para o B maiúsculo inclinado para a esquerda. Então pegou o envelope, abriu a bolsa e o colocou dentro com cuidado, não ainda, mas logo, mas não aqui, não agora, com Renato recém-saído pelo ar ainda carregado da sua presença. Lucas não disse nada. Ela bebeu o resto do café, que havia esfriado para aquela temperatura exata em que café ainda tem sabor, mas não queima mais. E então levantou os olhos uma última vez. O quadro na parede disse, a aquarela. Quando sua avó pintou isso? Lucas inclinou levemente a cabeça. No segundo mês depois que o restaurante abriu, ela disse que queria que o lugar tivesse algo dela que não fosse apenas o dinheiro. Bianca assentiu devagar. Levantou-se, pegou a bolsa e então parou. Por que você abriu a porta para mim ontem à noite? A pergunta que ela havia estado fazendo para si mesma desde as 3 da manhã. Lucas ficou parado por um momento, a xícara vazia na mão, e quando respondeu, havia naquela voz algo que ela não havia ouvido antes, não exatamente vulnerabilidade, mas a borda de alguma coisa que ele normalmente mantinha mais guardada. Porque sua avó me pediu para fazer isso, disse. Se eu algum dia a visse do lado de fora, para abrir a porta. Uma pausa. Levei 4 anos esperando. Bianca ficou parada. O barulho da cozinha lá atrás continuou, facas, panelas, vozes em código de brigada, e o mundo seguiu girando com toda a indiferença que os mundos têm. Ela não disse obrigada, não disse mais nada. Apenas assentiu uma vez, como se aquilo fosse uma informação que ela precisava guardar antes de saber o que fazer com ela, e saiu pelo mesmo caminho que havia entrado. No carro, com o envelope dentro da bolsa no banco do passageiro, ela ficou parada por um momento antes de dar a partida. Através do para-brisa, viu a janela lateral do Eclat, a janela da mesa onde havia acabado de sentar, e viu que havia um detalhe que não havia notado antes. No peitoril interno, um vaso com manjericão vivo, as folhas escuras e brilhantes mesmo na luz cinza da manhã. O tipo de planta que alguém cuida todos os dias, o tipo de detalhe que passa despercebido até que você está procurando. Ela deu a partida, mas antes de tirar o carro do lugar, tirou o celular e procurou o nome Eclat São Paulo na internet pela primeira vez. A página do restaurante carregou fotos de pratos, menu sazonal, reservas. E no rodapé, em fonte pequena, a informação que estava ali para quem soubesse procurar. Fundado em 2019 por Helena Serrano, Bianca ficou olhando para aquelas 4 palavras por um tempo que não soube medir. Depois guardou o celular, engatou a marcha e foi embora com a sensação de que estava dirigindo em direção a uma verdade que havia estado esperando por ela com muita paciência. A cozinha do Eclat às 22 horas era um lugar diferente de tudo que existia no andar de cima. O salão havia sido fechado, as últimas mesas despachadas, as luzes dimerizadas até aquele nível de penumbra elegante que os restaurantes mantêm depois do serviço, como quem deixa uma vela acesa para os fantasmas. Mas lá embaixo, na cozinha, que funcionava em inox e fogo e precisão, as luzes continuavam fortes, brancas, sem romantismo, e o cheiro era de fim de batalha, gordura, ervas queimadas no fundo de uma frigideira, álcool de limpeza, o resíduo úmido de uma noite de trabalho que havia sido boa. Lucas estava de costas para a entrada, reduzindo um molho que não precisava ser reduzido, ele sabia disso. A brigada havia ido embora há 40 minutos e não haveria ninguém para provar aquele molho, mas havia algo no gesto de ficar parado diante do fogo, mexendo uma colher que o ajudava a pensar, e naquela noite ele precisava pensar. Bianca havia ligado às 21h15. Não havia dito muito, apenas que estava do lado de fora, que podia ir embora se não fosse conveniente, com aquela educação específica de pessoa que foi treinada a não incomodar. Ele havia dito para ela entrar pela lateral e descer pela escada de serviço. E ela havia feito isso sem perguntar como sabia onde era a escada, o que significava que ela havia estado procurando sobre o restaurante, sobre a planta, sobre coisas que ele ainda não sabia quais eram. Agora ela estava sentada no banquinho de madeira encostado na bancada de trabalho,
o casaco sobre o joelho, o envelope aberto na mão. Havia chegado há 20 minutos e desde então havia dito talvez 80 palavras, mas Lucas havia aprendido a medir as pessoas não pelo que diziam, mas pelo que faziam com o próprio corpo, quando achavam que não estavam sendo observadas. E o que o corpo de Bianca dizia era que ela havia chegado depois de uma noite longa, que havia chorado em algum momento nas últimas horas, mas havia parado faz tempo, e que havia uma decisão que ela estava tomando enquanto ficava sentada ali, em tempo real, sem ter resolvido ainda qual era. Você pode ler em voz alta, ela disse de repente, sem levantar os olhos do envelope. Se quiser, era uma afirmação estranha, não um pedido, não exatamente uma permissão, mas algo no meio que Lucas interpretou corretamente como: não consigo ler isso sozinha, mas também não consigo pedir ajuda diretamente. Ele desligou o fogo, enxugou as mãos no pano de prato e ficou parado a um passo da bancada. Prefiro que seja você, disse. Ela assentiu, como se tivesse esperado exatamente essa resposta. Levantou o papel, uma folha única, a mesma letra inclinada do envelope, densa, mas sem ser apertada, o tipo de escrita de alguém que tinha muito a dizer e escolheu dizer apenas o essencial. Leu em silêncio, os olhos se movendo devagar, e Lucas não tentou ler por cima do ombro. Ficou parado, apoiado na bancada, esperando. Quando ela terminou, dobrou o papel com cuidado, devolveu ao envelope e ficou olhando para a bancada de inox à sua frente por um tempo. Ela sabia, disse por fim. A voz estava tranquila, não a tranquilidade forçada de quem está se controlando, mas a tranquilidade de quem já passou pelo pior do sentimento horas atrás e agora está do outro lado. Sabia sobre Renato. Sabia que ele havia se casado comigo com interesse no patrimônio. Sabia tudo. Uma pausa, e não me disse. Lucas não disse nada. Havia aprendido que esse tipo de afirmação às vezes precisa de um momento de ar antes de continuar. Bianca virou o envelope entre os dedos, olhando para o lacre de cera partido. Ela diz que não me disse porque sabia que eu não estaria pronta para ouvir, que eu precisava chegar até aqui pelo meu próprio caminho. A voz ficou um tom mais baixa, sem amargor, apenas com aquela tristeza específica de quem percebe que a pessoa que mais amava os conhecia melhor do que eles mesmos. Ela estava certa. Lucas se afastou da bancada, foi até a prateleira de cima, pegou 2 xícaras e a prensa francesa com o café que havia feito para ele mesmo antes de a brigada ir embora. Derramou 2 cafés, colocou um na bancada ao lado de Bianca sem comentário, guardou o outro na própria mão. O que mais ela diz? Bianca levantou os olhos para ele. Que o Eclat é meu, que ela transferiu a propriedade para o meu nome 2 anos antes de morrer, antes do inventário, antes de qualquer coisa. Que o advogado tem a documentação. Uma pausa curtíssima, que ela confiou o lugar a você enquanto eu não aparecesse. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores daquela semana. Lucas pegou a xícara, bebeu e escolheu as palavras com o mesmo cuidado que escolhia ingredientes não pelo que era mais fácil, mas pelo que era mais preciso. Eu sabia, disse, sobre a propriedade, não sobre você, não sobre a sua vida, não sobre o casamento, mas sobre o fato de o restaurante estar no seu nome, sim. Bianca ficou muito quieta. Há quanto tempo? Desde o começo. Sua avó foi clara comigo quando assinou meu contrato. Disse que eu trabalhava para o Eclat, e o Eclat pertencia à neta. Uma pausa. Ela não me deu mais detalhes do que isso. E eu não perguntei. Os olhos de Bianca foram para ele com aquela avaliação direta que ele havia notado desde a primeira noite, não hostil, mas sem filtro. A mulher que ficava quieta no salão e a mulher que olhava assim na cozinha pareciam pertencer à mesma pessoa, mas ocupar espaços diferentes dentro dela. Por que não me disse quando apareci? Lucas apoiou a xícara na bancada. Porque não era minha informação para dar, disse. Sua avó deixou uma carta para você. Havia uma razão para ser uma carta, não uma ligação do advogado. Bianca ficou olhando para ele. Você poderia ter acelerado o processo. Poderia, ele concordou, mas não era meu lugar decidir o ritmo. Ela virou o rosto, olhou para a parede de inox defronte, viu o próprio reflexo distorcido e brilhante. Renato sabe, disse, mais para si mesma do que para ele, ou suspeita. O jeito que ele olhou para o envelope esta manhã, parou, recomeçou. Ele está tentando fechar alguma coisa antes do fim do mês. Ficou dizendo isso. Lucas não respondeu imediatamente, mas havia algo na posição do corpo dele que mudou levemente, uma atenção que ficou mais afiada,
mais quieta. Ele havia ouvido Renato dizer antes do fim do mês naquela manhã, e havia guardado aquilo num lugar da mente onde guardava as informações que ainda não sabia como usar. Bianca desceu do banquinho, caminhou até o centro da cozinha, ficou parada no espaço aberto entre as bancadas, onde a brigada havia trabalhado horas antes. Era um espaço de trabalho, não de repouso, cada centímetro calculado para eficiência, não para conforto, mas ela ficou nele como se estivesse encontrando o chão firme. Posso te perguntar uma coisa? Disse, sem se virar. Pode. Por que você ficou? 4 anos é muito tempo para gerenciar um lugar cujos donos não aparecem. Lucas ficou em silêncio por um momento. Era uma pergunta boa. Era a pergunta que ele havia feito para si mesmo algumas vezes, especialmente nos primeiros meses, quando o restaurante era novo e a ausência de Helena começava a pesar de um jeito diferente de uma ausência normal. Porque sua avó me deu algo que nenhum outro lugar havia dado, disse por fim. Liberdade de fazer o trabalho certo, não o trabalho que vende bem. E por que parou? Escolheu. Porque eu devia a ela mais do que um contrato. Bianca se virou então. O que você devia a ela? A pergunta era direta, sem rodeio, e Lucas a reconheceu como o tipo de pergunta que só aparece quando a pessoa que está fazendo já ultrapassou um certo limiar de cansaço com meias verdades. Ele considerou. Havia partes dessa história que eram dele, apenas dele, e havia partes que eram relevantes para ela entender onde estava pisando. Escolheu a parte relevante. Há 5 anos eu estava saindo de uma sociedade que havia dado errado. Um restaurante em Pinheiros, meu e de mais 2 sócios. Um deles havia desviado dinheiro, o outro havia sumido, e eu fiquei com a dívida e o processo. Sua avó havia jantado lá uma vez, 2 anos antes do colapso. Quando o escândalo saiu nos jornais, ela me ligou. Eu não sabia quem ela era, lembrava do rosto, não do nome. Ela perguntou se eu ainda queria cozinhar ou se havia desistido. Uma pausa. Disse que ainda queria. Ela disse, então vem me ver, e foi isso. Bianca ficou olhando para ele. Ela não pediu garantias, referências, pediu que eu cozinhasse para ela. Uma refeição, o que eu quisesse, na cozinha que ela estava montando aqui. Eu vim, cozinhei. Ela provou tudo em silêncio. No final disse, você cozinha com honestidade. Isso é raro. Você está contratado. Uma pausa mínima. Não perguntou mais nada sobre o processo, sobre os sócios. Nada. Bianca respirou fundo e soltou devagar. Ela era assim, disse. Julgava as pessoas pelo que via, não pelo que ouviu. Elas ficaram em silêncio por um momento, não o silêncio vazio, mas o silêncio de 2 pessoas que acabaram de trocar algo real e estão deixando isso pousar. Lucas foi até a bancada, pegou as 2 xícaras, levou até a pia pequena no canto. Bianca ficou parada no centro da cozinha, e então disse, sem preâmbulo, sem tom dramático, com a voz de quem está enunciando um fato que precisou de muito tempo para sair. Eu sabia do Renato. Não do dinheiro, não sabia dos planos dele sobre o patrimônio, mas sabia que ele me traía. Lucas ficou parado. Não se virou imediatamente. Há quanto tempo? Disse. A voz neutra, não por indiferença, mas por cuidado. 2 anos e pouco, talvez mais. Há muito tempo. Uma pausa. Não é Isabela a primeira. Lucas se virou então. Ela estava de pé no mesmo lugar, os braços cruzados não de forma defensiva, mas daquele jeito de quem está se segurando, não de emoção, mas de estrutura, como se os próprios braços fossem o que mantinha o torso ereto. E você ficou, ele disse. Não era julgamento, era a parte que ele precisava entender. Fiquei. Ela olhou para o chão de inox, depois de volta para ele. Minha avó construiu a vida inteira em torno de uma ideia de família. O que os outros veem, o que fica de pé. Ela nunca disse isso em palavras, mas era o que eu aprendi, que a aparência de solidez é tão importante quanto a solidez real. E eu internalizei isso de um jeito, parou. De um jeito que eu só estou conseguindo ver agora, de fora, que é completamente doentio. Lucas não disse nada por um momento. Havia algo naquela confissão, não pela informação em si, mas pelo que custou a ela dizer, lá que ele sentiu aterrissar com um peso específico. Era o tipo de honestidade que as pessoas só alcançam quando estão com a guarda completamente baixa, e ele sabia, porque reconhecia no outro o que havia vivido no próprio corpo, que esse nível de baixa de guarda não vem de confiança construída em 3 dias, mas de exaustão. Ela havia chegado no limite de se sustentar na própria mentira, e o lugar onde isso havia finalmente quebrado
Era uma cozinha de restaurante às 10 da noite, porque às vezes as coisas quebram nos lugares mais improváveis. Sua avó, ele disse com cuidado. Sabia que você sabia? Bianca levantou os olhos. Havia uma pergunta neles que era também uma resposta. A carta disse. Ela diz uma coisa no final que eu não entendi quando li, mas acho que estou entendendo agora. Pegou o envelope, abriu, procurou a última linha e leu em voz alta, em português, com a voz daquela tranquilidade que era do outro lado do choro. Você sempre soube das coisas antes de estar pronta para agir. Mas chegar pronta não é o ponto, minha filha. O ponto é agir mesmo assim. O silêncio depois foi diferente de todos os outros. Lucas ficou parado, apoiado na borda da bancada, e sentiu algo dentro de si que tentou não nomear ainda. Não era o momento, não era o lugar, havia uma distância que ele havia escolhido manter, porque havia razões para essa distância, e ele ainda acreditava nelas. Mas sentiu. E porque havia aprendido a ser honesto consigo mesmo dentro da sua própria cabeça, mesmo quando não seria honesto em voz alta, reconheceu o que era. Não era pena, não era solidariedade. Era algo mais complicado e menos conveniente do que qualquer um dos dois. Bianca dobrou o papel de volta, devolveu ao envelope pela terceira vez naquela semana e então olhou para ele com aquela avaliação direta. Você está me escondendo alguma coisa, disse. Não era acusação, era observação. Lucas não desviou o olhar. Não estou mentindo para você, disse. Mas há coisas que ainda não disse. Por quê? Ele ficou quieto por um momento. Porque algumas coisas precisam ser ditas no momento certo, e eu ainda não tenho certeza qual é esse momento. Ela estudou o rosto dele. Isso é uma resposta honesta ou uma forma educada de não responder? As duas, disse ele. E, contra qualquer expectativa própria, a boca de Bianca fez algo que não havia feito em nenhum momento dos 3 últimos dias, não um sorriso exatamente, mas a sombra de aquela contração mínima que aparece quando algo inesperadamente verdadeiro chega no lugar certo. Foi então que o celular de Lucas vibrou na bancada uma vez, 2, 3 vezes seguidas, o ritmo de mensagens chegando rápido. Ele não olhou imediatamente, mas Bianca viu a tela acender do ângulo onde estava, viu o nome que apareceu no preview antes de a tela escurecer. Monteiro Advogados Associados, o mesmo nome que estava no papel timbrado que o advogado havia entregado no dia do inventário. Ela não disse nada. Lucas pegou o celular, leu as mensagens com aquele rosto que ela estava aprendendo a ler, a quietude que era contenção, não repouso, e então desligou a tela e a colocou de volta na bancada, com um gesto que era um segundo mais controlado do que o habitual. Algum problema? Ela perguntou. Nada que não possa esperar até amanhã, disse ele. Mas havia algo na frase, na escolha específica de até amanhã, que delimitava tempo que ela guardou junto com o olhar que ele havia dado para o envelope naquela manhã, junto com o gesto rápido dos olhos de Renato, junto com antes do fim do mês, junto com todas as peças que ainda não tinham imagem definida, mas começavam a ter bordas. Ela pegou o casaco da bancada, colocou sobre os ombros. Vou indo. Lucas não disse não precisa. Não disse fica mais um pouco, disse apenas eu te acompanho até a saída, que era diferente e mais honesto do que as outras 2 opções. Subiram a escada de serviço em silêncio, atravessaram o salão escuro, onde as velas já não estavam, mas a penumbra das luzes de emergência criava aquele outro tipo de atmosfera, não de jantar, mas de lugar que guarda coisas depois que os convidados vão embora. Na porta lateral, ele empurrou a barra de segurança e o ar da noite entrou, mais frio do que a noite anterior, sem chuva, mas com aquela umidade de São Paulo que fica no osso. Bianca parou na soleira e se virou para ele. Havia algo que ela queria perguntar e não encontrava a forma certa. Ele esperou. O que você acha que minha avó queria que eu fizesse? Disse por fim. Não era uma pergunta sobre negócios, sobre documentos, sobre o que viria depois. Era a pergunta mais simples e mais difícil de todas. Lucas a olhou por um momento, aquela avaliação, aquela temperatura, aquele ponto exato em que as coisas mudam de estado. Acho que ela queria que você parasse de viver dentro de uma história que outra pessoa estava contando, disse, e começasse a contar a sua. Bianca ficou parada. Depois assentiu o mesmo aceno único de quando havia saído naquela manhã, aquele gesto de guardar antes de saber o que fazer. Virou-se, caminhou até o carro e Lucas ficou na soleira até ver as luzes traseiras dobrarem a esquina. De volta à cozinha, ele pegou o celular e releu as mensagens de Monteiro.
Eram 3, enviadas em intervalo de minutos. A primeira informando que Renato Cavalcante havia solicitado acesso de emergência ao processo de inventário alegando irregularidades. A segunda dizendo que havia sido convocada uma reunião com os sócios minoritários do Grupo Serrano para sexta-feira. A terceira, a mais curta, a mais pesada, dizendo apenas: Dr. Lucas, ele tem um documento. Ainda não sei se é legítimo. Preciso te ver amanhã cedo. Lucas ficou parado por um momento com o celular na mão, olhando para a bancada de inox onde as xícaras ainda estavam. Havia uma escolha que ele havia estado adiando não por covardia, mas pela mesma razão que havia dado a Bianca, porque algumas coisas precisam do momento certo. Mas o momento certo, percebeu enquanto guardava o celular e apagava as luzes da cozinha uma por uma, às vezes não espera que você esteja pronto, às vezes ele simplesmente chega. A sala de reuniões do escritório Monteiro Associados ocupava o 12º andar de um edifício na Avenida Brigadeiro Faria Lima, com aquela vista de São Paulo que parecia bonita até você lembrar o que estava olhando: trânsito, concreto, a névoa fina de poluição que nunca dissolve completamente nem nos dias de sol. Eram 2 da tarde de sexta-feira e havia 6 pessoas sentadas ao redor da mesa de vidro. O Dr. Monteiro, cabelos brancos e expressão de quem há 40 anos via famílias se destruindo em torno de heranças e havia parado de se surpreender. 2 sócios minoritários do Grupo Serrano, homens de meia idade que Bianca havia visto talvez 3 vezes na vida e que olhavam para ela com aquela avaliação discreta de quem está calculando qual lado da mesa vai ganhar. Renato, de terno azul marinho, a gravata perfeita, aquela postura de quem chegou cedo para escolher o melhor assento. Isabela, que Bianca não havia esperado ver ali e cuja presença no canto da sala, não à mesa, mas numa cadeira encostada na parede, um tablet sobre o joelho, disse mais sobre a estrutura daquele casamento do que qualquer outra coisa. E Bianca, com o casaco preto de sempre, o cabelo preso, o envelope de papel creme dentro da bolsa que estava sobre seus joelhos. Lucas não estava. Ela havia chegado sem saber se ele viria, sem ter pedido que viesse, sem ter certeza de que queria que viesse. Havia passado a quinta-feira em movimento no escritório do Dr. Monteiro pela manhã, depois com a própria advogada que havia contratado separadamente na quarta-feira à tarde, num escritório menor e mais rápido na Consolação, uma mulher de 50 anos chamada Dra. Fernanda Assis, que havia lido os documentos da avó em 20 minutos e dito: "Isso aqui é sólido como granito, mas vai ser feia a briga." Bianca havia dito que estava bem com feia. Dra. Assis havia dito ótimo, que então estavam alinhadas. Agora Bianca estava sentada com as mãos sobre a bolsa, as costas eretas, olhando para o Dr. Monteiro abrir a pasta na sua frente com aquela lentidão de ritual que os advogados velhos usam para lembrar a todos que o tempo na sala é deles. Renato, do outro lado da mesa, havia olhado para ela uma vez quando ela entrou e depois desviado não por culpa. Ela havia aprendido a distinguir, mas por cálculo. Ele estava medindo. "Convoquei esta reunião", disse Monteiro, a voz daquele barítono de tribunal que carrega sem esforço, porque o senhor Renato Cavalcante protocolou na quinta-feira um documento alegando copropriedade sobre ativos do Grupo Serrano que até então constavam exclusivamente em nome da Será Bianca Serrano Cavalcante. Pausa. Este documento, se legítimo, alteraria de forma significativa a estrutura de propriedade estabelecida no testamento de Helena Serrano. Monteiro abriu um segundo envelope, deslizou cópias pela mesa. Bianca pegou a dela e leu. Era um contrato de 2 anos atrás, data anterior à morte da avó, alegando que Renato havia aportado capital significativo no Grupo Serrano como sócio oculto, com direito a 40% dos ativos em caso de dissolução matrimonial. As assinaturas estavam lá. O papel tinha a aparência correta, numeração de cartório, tudo o que deveria ter. Era um documento muito bem feito. Ela leu 3 vezes, devagar, enquanto os sócios minoritários trocavam olhares sobre ela, e Renato ficava parado com aquela quietude de quem espera o momento de falar. "Gostaria de dizer algo", disse Renato, quando Monteiro terminou de explicar o protocolo. A voz estava controlada, não arrogante, porque arrogância naquele momento seria erro tático, mas firme, com aquela modulação de executivo acostumado a salas difíceis. "Eu sei que esta situação parece complicada, mas o fato é que investi de forma substancial no patrimônio da família Serrano durante o nosso casamento,
com conhecimento e concordância de Helena Serrano, e esse contrato reflete um acordo verbal que havia entre nós. Olhou para Bianca. Havia algo nos olhos dele que ela nunca havia visto de forma tão clara, não amor, não raiva, mas aquela frieza específica de alguém que decidiu que a outra pessoa é um obstáculo contornável. Não tenho interesse em guerra, disse. Tenho interesse em que o que é justo seja reconhecido. Um dos sócios assentiu levemente, reflexo involuntário de quem ouviu uma fala bem construída. Bianca olhou para o assentimento e guardou. Drá, Assis, ao seu lado, fez uma anotação no bloco sem levantar os olhos. Foi então que a porta da sala se abriu. Não era uma entrada dramática, não havia nada de dramático na forma como Lucas Viana abriu a porta, cumprimentou o segurança do lado de fora com um aceno de cabeça e entrou carregando uma pasta fina de documentos e a mesma calma de quem segura uma frigideira quente, sem usar luvas porque já sabe exatamente o que está fazendo. Usava terno pela primeira vez que Bianca havia visto cinza escuro, camisa branca sem gravata, o colarinho aberto um botão, e havia nessa combinação algo que dizia que o terno era uma concessão ao ambiente, não à pessoa. Seus olhos foram direto para Bianca quando entrou, apenas um segundo, e ela viu naquele segundo alguma coisa que não havia visto no rosto dele antes, não ansiedade, mas a borda afiada de alguém que tomou uma decisão e chegou do outro lado dela. Monteiro levantou as sobrancelhas. Senhor Viana, não esperávamos, desculpe o atraso. Lucas disse, com uma educação que não era pedido de desculpa de verdade. Puxou a cadeira ao lado de Bianca, não perguntou, apenas puxou e colocou a pasta sobre a mesa. Renato o olhou. A expressão mudou de uma forma muito pequena, um aperto mínimo ao redor dos olhos, e Bianca, que havia passado 7 anos aprendendo a ler esse rosto, entendeu que a presença de Lucas era uma variável que Renato havia considerado e descartado como improvável. O descarte havia sido um erro. Não sabia que o chefe do restaurante tinha interesse nesta reunião, disse Renato, com aquele tom de quem usa a função de alguém como forma de diminuí-lo. Lucas abriu a pasta sem pressa. Tenho interesse porque sou parte contratante nos documentos que vão ser discutidos aqui, disse. Simples, sem inflexão defensiva. Deslizou pela mesa uma cópia do contrato original que Helena Serrano havia assinado com ele 4 anos antes, não o contrato de trabalho, mas o documento anexo que Bianca ainda não havia visto. Um acordo de gestão e custódia, assinado perante 2 tabeliões, no qual Helena Serrano nomeava Lucas Viana administrador fiduciário dos ativos do Eclat, em nome da herdeira Bianca Serrano, com poderes específicos de representação em caso de contestação legal sobre a propriedade. Havia também um segundo documento, mais antigo, datado de 3 anos antes da morte de Helena, quando Renato e Bianca haviam se casado há apenas 2 anos, que era o testamento revisado de Helena Serrano, com firma reconhecida em cartório diferente do cartório habitual da família, registrado num tabelionato do interior do estado, onde nenhum advogado de Renato havia pensado em procurar. O silêncio que se seguiu tinha textura física. Monteiro pegou os documentos, colocou os óculos, leu. Um dos sócios se inclinou para ver. Drá. Assis, ao lado de Bianca, leu a cópia que Lucas havia colocado à sua frente e fez uma única anotação no bloco, não palavras, apenas uma linha horizontal, o gesto de alguém que acabou de encontrar o chão firme que estava procurando. Renato ficou imóvel por um momento, aquela imobilidade de quem está processando uma informação que contradiz o mapa que havia desenhado, e então olhou para Lucas com uma expressão que havia passado pelo filtro do controle, mas não havia passado limpa. Esses documentos não foram protocolados no inventário, disse. A voz ainda estava controlada, mas havia uma pressão atrás dela que não havia antes. Porque não precisavam ser, Lucas respondeu. O acordo de custódia entra em vigor apenas em caso de contestação. Esta é a primeira contestação formal. Renato se virou para Monteiro. Isso pode ser questionado. A autenticidade desses documentos já foi verificada, disse Lucas, pelo cartório de Bragança Paulista, que os registrou, e pelo tabelião Osvaldo Ferreira, que ainda está em atividade e pode ser contatado. Uma pausa de 2 segundos. Sua avó, ele disse, agora olhando para Bianca e não para Renato, foi muito cuidadosa. Bianca olhou para ele. Havia uma pergunta que ela precisava fazer antes de qualquer outra coisa, não sobre documentos, não sobre cartórios, mas sobre a coisa que havia ficado suspensa entre eles desde a noite na cozinha. Você sabia que isso ia acontecer? Disse.
a voz baixa o suficiente para ser quase privada dentro do espaço público da sala, que ele ia contestar. Soube na quarta-feira à noite, disse Lucas, quando Monteiro me avisou sobre o protocolo. A resposta era precisa. Não era a resposta completa, e eles ambos sabiam, mas era a resposta verdadeira para a pergunta que ela havia feito. Ela assentiu. Voltou os olhos para a mesa, para os documentos, para o rosto de Renato, que estava passando por um processo que ela havia visto poucas vezes na vida dele. A recalibração de alguém cujo plano principal acabou de ser removido e que está, em tempo real, avaliando se há um plano secundário. O problema, ela percebeu enquanto o observava com aquela clareza específica que aparece quando você para de ter medo de alguém, era que não havia. Ele havia construído tudo em cima de um único documento, e o documento havia sido construído sobre a suposição de que ninguém havia sido mais cuidadoso do que ele. Helena Serrano havia sido mais cuidadosa do que ele, por anos. Gostaria de ver o original do contrato de sócio oculto que o Sr. Cavalcante protocolou, disse Dra. Assis, a voz com aquela precisão de quem não está pedindo, mas requerendo. Monteiro olhou para Renato. Renato olhou para Isabela no canto da sala. Bianca viu esse olhar rápido, quase imperceptível, mas carregado com a mensagem específica de dois que compartilham um segredo em público. Isabela não reagiu, manteve os olhos no tablet, e essa contenção era ela própria uma resposta. Renato abriu a própria pasta e deslizou o documento original pela mesa, a versão com a assinatura física, não a cópia. Dra. Assis o pegou, examinou, passou para Monteiro. O silêncio durou 3 minutos enquanto os dois advogados liam lado a lado. Bianca ficou parada com as mãos sobre a bolsa, o envelope dentro, a letra inclinada da avó do lado de dentro do papel que ela não precisava mais ler porque havia memorizado. Chegar pronta não é o ponto. O ponto é agir mesmo assim. A assinatura de Helena Serrano neste documento, disse Monteiro por fim, a voz com um cuidado específico de quem está prestes a dizer algo que vai mudar o eixo da sala, apresenta características que não correspondem aos documentos originais do testamento e do acordo de custódia. Pausa. Vou precisar de um perito grafotécnico para confirmar, mas a inclinação da letra e a pressão do traço são inconsistentes com outros documentos assinados pela SRA. Helena no mesmo período. Renato ficou muito quieto. Era o tipo de quietude que Bianca havia aprendido a temer, anos atrás, porque costumava preceder uma reconfiguração que saía mais afiada do que a anterior. Mas desta vez havia algo diferente nela, uma qualidade de quietude que não era estratégia. Era a quietude de alguém que está chegando numa parede. Isso é uma acusação grave, disse ele, a voz finalmente perdendo uma camada do polimento. Estou apenas descrevendo o que observo, disse Monteiro. A conclusão vai requerer análise técnica. Foi Bianca quem falou em seguida, e sua própria voz soou diferente para ela, não mais alta, não mais firme no sentido físico, mas com uma qualidade de fundação que reconheceu como nova. Renato, ele olhou para ela. Havia algo nos olhos dele naquele momento por baixo do cálculo, por baixo do controle, por baixo de tudo que ele havia construído em cima que era antigo e que ela havia amado uma vez, e que agora reconhecia como a única parte verdadeira de 7 anos de mentira construída sobre ela. Não disse mais nada. Apenas o olhou por um momento, e então abriu a bolsa, tirou o envelope, tirou o papel dobrado. Pousou sobre a mesa, não deslizou, apenas pousou, com a cuidado de quem coloca alguma coisa sagrada num lugar profano e espera que não quebre. Minha avó escreveu isso para mim, disse. Não é um documento legal, mas é o único documento que importa para mim entender o que ela queria. Olhou para os sócios. Ela queria que o Eclat e o Grupo Serrano ficassem com alguém que cuidasse das coisas com honestidade, não com interesse. Voltou os olhos para Renato. Ela conhecia a diferença. Renato ficou parado por um momento. Depois se inclinou levemente para a frente. E havia algo na postura, a última tentativa. Ela reconheceu, de alguém que ainda tem uma carta que fez a pele dela ficar um pouco mais fria. Bianca disse, a voz baixando para aquele tom particular que ele usava quando queria que ela sentisse que eram só eles dois na sala, que o problema era entre eles e podia ser resolvido entre eles. Nós podemos resolver isso de forma diferente. Não precisa ser assim. Você sabe que sempre houve algo real entre nós, independente de para, disse ela. Não foi um grito, foi uma sílaba, dita com a mesma tranquilidade de todas as outras, mas com uma borda que fez a palavra ocupar todo o espaço da sala.
Renato fechou a boca. Do canto, Bianca ouviu Isabela mudar levemente de posição na cadeira, o único som que havia feito em 40 minutos. Eu sei que houve algo real, disse Bianca, e sei exatamente quando parou de ser real. Não preciso que você me explique a diferença. Uma pausa. O que preciso é que você tire o nome do meu avô dessa mesa. O silêncio depois foi o tipo que não pede preenchimento. Monteiro olhou para Renato com aquela expressão de 40 anos de inventários e de soluções que dizia, sem palavras, que havia um momento em que a sala muda de lado e que esse momento havia chegado. Um dos sócios minoritários tossiu suavemente. Drá. Assis fez outra anotação no bloco, desta vez palavras. Bianca podia ver da posição que era uma lista de próximos passos, o tipo de lista que significa que o trabalho começou de verdade. Lucas ficou quieto ao lado dela durante tudo isso, sem intervir, sem adicionar, e ela entendeu que era isso que ele havia escolhido ser naquela sala. Não o resgatador, não o porta-voz, mas uma presença sólida no espaço correto. A diferença entre aquelas duas coisas era a diferença entre ser carregada e ter algo em que se apoiar quando você escolhe ficar de pé. Renato se levantou. O movimento foi controlado, ele jamais perderia o controle físico numa sala assim. Era a única coisa nele que ela havia sempre admirado, sem ambivalência. Abotoou o paletó, pegou a pasta, olhou para Bianca uma última vez. E havia naquele olhar algo que ela não esperava, não arrependimento, não exatamente, mas o reconhecimento de alguém que viu de perto uma coisa que subestimou e está processando o erro. Vou falar com meu advogado, disse. Era uma retirada, não uma rendição, Renato. Nunca seria pessoa de rendição limpa, mas uma retirada, e naquele momento era o suficiente. Caminhou até a porta. Isabela levantou da cadeira com aquela agilidade de quem havia passado a reunião pronta para se mover, e os dois saíram sem mais palavras. A porta fechou. A sala ficou em silêncio por um momento. Então um dos sócios soltou um suspiro, que era metade alívio e metade o som de alguém que acabou de entender que estava no lado certo da mesa. Monteiro começou a falar sobre próximos passos, perícia grafotécnica, prazo de resposta do advogado de Renato, protocolo de contestação e DRA. Assis começou a responder e a sala voltou ao ritmo de trabalho que salas de reunião têm quando a parte dramática acabou e começa a parte real. Bianca ficou sentada ouvindo, respondendo quando necessário, assinando o que DRA, Assis, indicava. Em algum momento, Lucas colocou um copo de água à sua frente. Havia pedido a algum assistente externo. Ela não havia visto, quando e ela bebeu sem comentar, porque era o tipo de gesto que não precisava de comentário. Quando a reunião terminou e as pessoas foram saindo em pequenos grupos, Bianca ficou sentada com a bolsa sobre os joelhos e o copo vazio à frente. Lucas ficou também, sem que ninguém houvesse pedido. A sala foi esvaziando até ficarem os dois. A vista de São Paulo lá fora igualmente indiferente, o sol já baixo e alaranjado sobre o concreto. Ela olhou para os documentos que DRA, Assis havia deixado para ela, cópias, protocolos, uma lista de datas. Olhou para a letra da avó no envelope, que havia ficado sobre a mesa durante toda a reunião como um objeto de ancoragem. Então olhou para Lucas. Por que você veio? Disse. Não era ingratidão, era a pergunta real, a que estava por baixo de todas as outras. Ele ficou em silêncio por um momento, com aquele cuidado de sempre na escolha, mas desta vez havia algo diferente na pausa, não distância calculada, mas a proximidade de alguém que chegou perto o suficiente para não conseguir mais fingir que está do lado de fora. Porque sua avó me pediu para abrir a porta quando você aparecesse, disse. E abrir a porta não termina na soleira. Bianca ficou olhando para ele. Havia algo naquela resposta não perfeita, não completa, mas honesta da forma que as coisas honestas são, sem polimento que ela deixou pousar antes de guardar. Então juntou os documentos, colocou na bolsa ao lado do envelope e se levantou. Vou precisar aprender muita coisa, disse. Sobre o restaurante, sobre o grupo, sobre como minha avó fazia as coisas. Uma pausa. Você me ensina. Lucas se levantou também. Havia algo no rosto dele, não sorriso. A boca não havia feito nada, mas havia alguma coisa nos olhos que era o equivalente de um sorriso para alguém que guarda as expressões com muito cuidado. Pode vir amanhã cedo, disse. A cozinha abre às 6. Ela foi embora pela mesma porta por onde havia entrado, com a bolsa no ombro e os documentos dentro e o envelope da avó encostado na parede do couro como algo que havia parado de pesar e começado, de alguma forma que ela ainda estava entendendo, a sustentar.
3 meses depois, São Paulo acordou com aquele céu de julho que a cidade às vezes tem limpo de uma forma que parece emprestado de outro lugar, a luz entrando pelas janelas com uma nitidez que faz tudo parecer levemente mais sério do que o habitual, mais definido nas bordas. Bianca estava no escritório novo às 7h30 da manhã, uma sala no quarto andar do edifício do Grupo Serrano na Vila Olímpia, que havia sido o escritório da avó e que ela havia demorado 6 semanas para conseguir entrar sem sentir que estava invadindo. Agora entrava toda manhã e às vezes ficava parada por um momento diante da mesa de carvalho que cheirava levemente a cedro, como o baú, como o chale cor de vinho, como todas as coisas que Helena Serrano havia deixado no mundo com aquela capacidade de continuar existindo depois que ela foi. Havia uma aquarela nova na parede, não da avó, mas dela mesma, comprada numa feira de arte em Pinheiros 3 semanas antes, tons de azul e verde musgo, o tipo de coisa que ela havia escolhido sem pensar muito e que depois havia percebido que era o primeiro objeto que comprava para um espaço profissional sem consultar ninguém. A perícia grafotécnica havia concluído em 42 dias que a assinatura de Helena Serrano no contrato de sócio oculto era falsa. O laudo tinha 11 páginas e uma linguagem técnica que Bianca havia lido 3 vezes até entender completamente. Não porque fosse difícil, mas porque queria ter certeza de que entendia com o próprio vocabulário, não pelo resumo de outra pessoa. Renato havia contestado o laudo, depois havia retirado a contestação, depois o advogado dele havia pedido acordo. Drá, Assis havia dito, podemos ouvir, mas a base de negociação é 0 sobre o patrimônio serrano. O acordo havia levado mais 3 semanas e 2 rodadas de negociação que Bianca havia acompanhado presencialmente, sentada ao lado de Drá. Assis com um bloco de notas e a atenção de quem estava aprendendo em tempo real como funciona o lado de dentro dessas salas. O divórcio havia sido homologado há 31 dias. Renato havia saído sem o patrimônio da família, com os próprios bens que eram consideráveis, porque ele havia sido bom no próprio trabalho antes de se tornar outra coisa, e com aquele tipo de silêncio que as pessoas carregam quando sabem que foram pegas não pela sorte alheia, mas pela própria subestimação. Ela não havia chorado quando assinou os papéis do divórcio. Havia sentido alguma coisa, não alívio exatamente, não tristeza exatamente, mas aquela sensação específica de quando você larga um peso que estava carregando há tanto tempo que esqueceu que era peso e achava que era simplesmente o jeito que as coisas pesam. Depois havia saído do cartório, entrado no carro, ficado parada com as mãos no volante por uns 2 minutos e então havia ligado para Drá. Assis para confirmar o protocolo final e depois havia ligado para a diretora de comunicação da fundação para retomar a reunião que havia cancelado 3 meses antes. A vida havia voltado a ter agenda, e a agenda havia voltado a ser dela. O Eclat havia continuado funcionando durante tudo isso com a regularidade de uma cozinha bem gerenciada, que é a regularidade mais confiável que existe. Lucas havia mantido o serviço, a equipe, o padrão havia feito, em resumo, exatamente o que havia sido contratado para fazer, sem drama e sem a expectativa de que alguém notasse. Bianca havia notado, havia ido ao restaurante 8 vezes nos 3 meses, não todas as semanas, não com regularidade programada, mas quando havia algo para discutir sobre o grupo, sobre os números, sobre as decisões que ela estava aprendendo a tomar. Às vezes eram reuniões de trabalho na mesa pequena da lateral, com planilhas e relatórios e o café que Carla trazia sem ser pedido. Às vezes eram conversas no final do serviço, com a cozinha cheirando a fim de batalha e os 2 sentados nos banquinhos da bancada com xícaras de chá, porque havia noites que o café não era boa ideia. Ela havia aprendido coisas que a avó sabia e ela não sabia sobre fornecedores, sobre sazonalidade, sobre a diferença entre custo de prato e valor de prato, sobre por que certos vinhos funcionam com certos pratos de uma forma que não é arbitrária, mas tem lógica de acidez e gordura e temperatura. Lucas ensinava sem fazer parecer ensino, que era a forma mais eficiente de ensinar que ela havia encontrado. O que havia entre eles, ela pensava nisso às vezes, não com ansiedade, mas com aquela atenção cuidadosa que havia desenvolvido para as coisas que importavam, não tinha nome ainda, e ela havia decidido, conscientemente, que não precisava ter. Havia cuidado, havia honestidade, que era mais rara e mais valiosa do que cuidado. Havia a qualidade específica de presença de alguém que não ocupa o espaço do outro,
mas fica disponível para o espaço compartilhado, e essa qualidade ela havia aprendido a valorizar depois de 7 anos com alguém para quem presença era performance. Mas havia também distância, não hostilidade, não frieza, mas uma distância que Lucas mantinha com o mesmo cuidado com que mantinha a temperatura de um molho, com atenção constante, sem deixar chegar ao ponto de quebrar. Ela havia notado, havia escolhido não forçar. Naquela manhã de julho, porém, havia chegado um e-mail. Ela o havia lido às 6h45, antes de sair de casa, e havia ficado parada com o celular na mão por mais tempo do que o habitual. Era do próprio Lucas, não de um assistente, não via sistema, mas do endereço pessoal dele que ela tinha há semanas, mas para o qual nunca havia precisado escrever diretamente. O assunto era apenas Eclat. O corpo do e-mail tinha 3 parágrafos. O primeiro era profissional e informava que havia decidido encerrar o contrato de gestão fiduciária agora que a situação legal havia sido resolvida e a proprietária estava em condições de assumir a administração diretamente. O segundo explicava a transição. Havia preparado um documento completo com todos os fornecedores, contratos vigentes, cronograma de manutenção e perfil de cada membro da equipe com suas respectivas competências, disponível para ela quando quisesse conversar. O terceiro parágrafo era mais curto do que os outros 2. Dizia: "Não quero que nenhuma decisão sobre o que acontece entre nós seja influenciada pelo que eu represento dentro da estrutura do grupo. Achei que era justo ser claro sobre isso antes de qualquer outra conversa." Ela havia lido o terceiro parágrafo 4 vezes. Depois havia fechado o e-mail, pego a bolsa e saído de casa na direção do escritório, onde havia passado a manhã em reuniões sobre a reestruturação financeira do grupo, com uma concentração que era genuína, mas que havia reservado, num canto da atenção, uma parte específica para o que fazer com aquele e-mail. Às 11h30 havia terminado a última reunião, despedido a diretora financeira, ficado sozinha na sala com a aquarela azul e verde musgo na parede e o cheiro de cedro da mesa e a luz de julho entrando pela janela. Havia aberto o e-mail de novo, lido o terceiro parágrafo uma 5ª vez, e então fechado o computador, pegado a jaqueta e saído. O Eclat às 12h15 estava no meio do serviço de almoço, as mesas ocupadas, o murmúrio de conversas, o cheiro que era sempre aquele cheiro específico de comida sendo feita com atenção, que é diferente do cheiro de comida sendo feita com pressa. Carla a recebeu na entrada com aquele sorriso de quem a reconhecia havia meses e havia parado de tratar, lá como visita, Dona Bianca. "Quer que eu avise o Lucas?" "Não precisa," ela disse. "Eu sei onde é." Atravessou o salão, desceu a escada de serviço, empurrou a porta de inox da cozinha. A brigada estava em pleno serviço, 4 pessoas em posição, cada uma no próprio território de bancada. O ritmo daquela coreografia que era trabalho, mas tinha a qualidade de algo mais preciso do que trabalho. Lucas estava à frente do fogão, de costas para a porta, reduzindo algum molho com aquela atenção concentrada que ela havia aprendido a reconhecer como o estado em que ele estava mais completamente ele mesmo. Ele não se virou imediatamente à cozinha. Em serviço é um ambiente que não permite distração e ela não teria querido que virasse. Ficou parada perto da porta, fora do caminho da brigada, e esperou. Foram uns 2 minutos. Um dos cozinheiros a viu e fez aquele gesto mínimo de reconhecimento. Não parou, não disse nada, apenas um aceno de cabeça que significava: "Estamos te vendo. Você pode ficar." Lucas desligou o fogo, passou o molho para uma panela menor que um dos cozinheiros pegou, sem precisar de instrução, enxugou as mãos no pano de prato e se virou. Quando a viu, algo no rosto dele ficou muito quieto, não de surpresa, porque ela havia aprendido que Lucas raramente ficava surpreso de forma visível, mas com aquela contenção específica de alguém que está processando uma informação que importa. Caminhou até onde ela estava, parou a um passo, e ficou olhando para ela com aqueles olhos que avaliavam temperatura. "Dona Bianca", disse. A formalidade ainda ali, como sempre, mas ela havia aprendido que no vocabulário dele, Dona Bianca não era distância, era o oposto, era o nome que ele havia guardado para ela desde antes de a conhecer, o nome que a avó havia ensinado. Ela tirou o celular do bolso, abriu o e-mail, virou a tela para ele. "Li", ela disse. Lucas olhou para a tela. Depois olhou para ela. Havia um momento de silêncio em que a cozinha continuou ao redor deles, faca na tábua, colher na panela,
alguém pedindo confirmação de tempo em voz baixa, e eles dois ficaram parados naquele espaço que não era exatamente privado, mas que a cozinha, por alguma razão, sabia deixar existir. Achei que era a coisa certa a fazer, disse Lucas. A voz estava tranquila, mas havia algo nela, não fragilidade, mas a borda de algo que ele havia escolhido não esconder completamente. Não queria que você se sentisse Lucas. Ela disse o nome dele sem o senhor. Viana, sem o protocolo, apenas o nome, da mesma forma que havia dito o nome de Renato naquela noite 3 meses antes, mas completamente diferente, sem encerramento, sem borda, apenas a palavra como um espaço que ela estava abrindo. Ele ficou em silêncio. Minha avó me ensinou, ela continuou, que as coisas simples às vezes carregam mais do que parecem. Você me disse isso no primeiro dia. Pausa. Mas eu acho que você precisa ouvir que entendi. Ele ficou olhando para ela. Entendi que você ficou 4 anos cuidando de um lugar porque devia algo a uma mulher que havia confiado em você quando ninguém confiava. Que você abriu a porta para mim porque ela pediu, mas que você ficou por outra razão. Uma pausa. Entendi também o e-mail. O que você estava dizendo por baixo do que estava dizendo. Lucas ficou imóvel por um momento. O que você acha que eu estava dizendo? A pergunta saiu mais baixa do que o habitual. Havia nela aquela qualidade de alguém que fez uma aposta e está esperando ver o que a outra pessoa viu. Que você não quer que eu fique por obrigação, disse Bianca. Que você precisava se colocar fora da estrutura antes de se colocar em qualquer outra coisa. Pausa. E que você não ia pedir nada, que ia esperar. O silêncio que se seguiu tinha a qualidade de algo que chegou ao ponto exato nem antes, nem depois. Um dos cozinheiros disse algo em voz baixa do outro lado da cozinha, e outro respondeu, e o serviço continuou com aquela indiferença gentil das cozinhas em funcionamento, que são o melhor lugar do mundo para conversas que importam porque o mundo não para elas. Lucas ficou parado com as mãos ao lado do corpo, e havia nele aquela quietude que ela havia aprendido a ler como um momento antes de ele decidir se mover. 4 anos é muito tempo para esperar por alguém que você nem conhecia, disse ele por fim, e havia nessa afirmação algo que não era exatamente humor, mas que era adjacente a ele a capacidade de ver o absurdo sem negar o que havia de verdadeiro dentro dele. Era o trabalho, disse Bianca. A boca dela fez aquela coisa mínima, não sorriso completo, mas a sombra de aquela contração que ele havia visto uma vez na cozinha e que havia guardado em algum lugar. Sua avó tinha muito bom gosto em pedidos de trabalho, disse ele. Tinha, ela concordou. Uma pausa. Vou assinar o documento de transição, disse ela. Não porque quero que você vá embora, mas porque você tinha razão, precisa ser uma escolha limpa, não uma consequência de estrutura. Ele a olhou. E depois da transição, ela colocou o celular de volta no bolso. Olhou para ele da forma que havia aprendido a olhar para as coisas que importavam sem filtro, sem o hábito velho de diminuir o que sentia para caber numa vida que havia sido projetada para outra pessoa. Depois da transição disse, a porta é minha, eu que abro. Uma pausa de 1 segundo. Mas se você quiser entrar, não vou fechar. Lucas ficou parado por um momento, aquele momento que ela havia aprendido a não preencher. Então algo no rosto dele mudou, de uma forma que ela havia esperado sem saber que estava esperando. Não o sorriso cuidadoso de alguém que está gerenciando uma expressão, mas o sorriso inteiro de alguém que baixou a guarda e deixou. Era a primeira vez que ela via aquilo nele. Não era perfeito, havia um pouco de cansaço nas bordas, um pouco de aquela história antiga que ele ainda não havia contado completamente, mas era real, e real sempre foi mais do que perfeito. Vou precisar do número do tabelionato em Bragança Paulista para a documentação de transição, ele disse, e havia nessa frase completamente administrativa uma leveza que era dele inteiro, a capacidade de dizer as coisas difíceis e as coisas ordinárias com o mexi, e as com o mesmo peso, do que entendia que ambas constroem o mesmo lugar. Tenho o contato, disse Bianca. Posso mandar ainda hoje. Pode mandar. Ele recuou um passo de volta para a cozinha, de volta para o serviço, de volta para o mundo que continuava com toda a sua indiferença produtiva. Mas antes de se virar completamente, ficou parado por um segundo e disse, sem cerimônia, sem construção, fico feliz que sua avó pediu para eu abrir a porta. Bianca ficou parada por um momento. Depois subiu a escada de serviço, atravessou o salão onde o almoço continuava em ritmo de sexta-feira, saiu pelo mesmo caminho que havia entrado. Na calçada, a luz de julho estava diferente das outras luzes, mais direta, sem aquela névoa habitual,
o tipo de luz que não esconde nada. Ela ficou parada por um momento na frente do Eclat, olhando para a fachada de granito escuro e o letreiro em bronze fosco que não precisava se explicar para quem precisava saber. Havia 3 meses ela havia ficado naquele mesmo ponto, com chuva, com o casaco encharcado, olhando pela janela para uma vida que havia parado de ser dela, sem que ela tivesse percebido exatamente quando. Agora estava de pé no mesmo lugar com o sol de julho nas costas e a bolsa no ombro e os documentos do grupo dentro e o nome da avó no cabeçalho de cada página, e não havia ninguém do outro lado do vidro que ela precisasse ver para saber o que era dela. Tudo do lado de fora era dela. Tudo do lado de dentro era dela. A porta era dela. Ela havia chegado até aqui pelo próprio caminho não rápido, não sem custo, não sem as escolhas erradas que havia carregado por mais tempo do que deveria. Mas havia chegado, e tinha aprendido, com uma mulher que desenhava aquarelas em cozinhas de restaurante e escolhia o limão pelo perfume, que chegar pronta não era o ponto. O ponto era dar o próximo passo de qualquer forma. Ela andou até o carro, jogou a bolsa no banco do passageiro e foi embora em direção ao que vinha a seguir.